Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição, a última desta semana do Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou o Bruno Vieira Amaral. Hoje falamos de uma moda, uma tendência que se diz que vem aí para os relacionamentos em 2024, que é a de se fazer uma pausa sabática. Diz-se que é uma tendência, mas o que interessa aos nossos ouvintes é saber se funciona. Boa tarde, Eduardo. Isto de pausas sabáticas nos relacionamentos é coisa para funcionar? Olá, Bruno. Olá. Os adolescentes costumam chamar a isso dar um tempo. Dar um tempo, Eu tinha aqui essa engatilhada. Que funciona como um momento de reflexão, sobretudo naquele registro, se depois de nos afastarmos, sentirmos muita falta do outro, então significa que o lugar dele é ao pé de nós. Se não, provavelmente passaremos da pausa sabática a qualquer coisa um bocadinho mais definitivo. A única coisa que eu acho que é eventualmente mais inquietante é que isto seja uma tendência, uma espécie de moda do momento, porque quer isto dizer o quê? Que os casais estão todos mais ou menos saturados de uma relação, com as rotinas a serem muito comuns. Nem sempre, mas eu também acho que às vezes há pessoas que aproveitam a onda e a moda e assumem uma decisão que se calhar sem ela seria mais difícil de assumir. Eduardo, a mim pareceu-me que o dar um tempo é quando já se está um bocadinho saturado da relação e bem, vamos lá aqui criar uma bolsa de oxigénio para respirar um pouco e depois logo vemos se dá. Neste caso, parece-me que a coisa é mais pensada. É para evitar precisamente que se caia na rotina, que se crie propositadamente a falta do outro, essa sensação de o outro nos faltar. Sim, Bruno, mas repara, também significa que provavelmente quando se chega a um patamar desses, quase tipo medicina preventiva, se está mais ou menos à espera que as rotinas façam o seu trabalho e não deixem de estragar uma relação, por muito boa que ela seja. E aqui é que eventualmente nós talvez possamos refletir, porque uma relação amorosa não é obviamente uma espécie de idílio permanente, mas é suposto que quando as pessoas se querem muito façam questão de se terem uma à outra, constantemente, de alguma forma, de partilharem os diversos momentos da sua vida. Quando precisam de definir esse tipo de hiatos, é quase como se estivessem ali pé ante pé a tentarem chegar a uma plataforma de segurança de maneira a que concluam que aquela relação tem sentido e, portanto, eventualmente podem não estar tão seguras assim que seja a relação que querem estar e se não estiverem, bendita pausa sabática, porque seja em que sentido for, ajuda-as a esclarecer. Mas de facto, quando as relações são gostosas, é natural que uma pessoa queira a outra ao pé de si e que tenham a sabedoria de não permitir que a rotina, as contas, as compras do supermercado, as reclamações em relação aos serviços de uma operadora telefónica e o que quer que seja, contribua para afastar aquilo que uma relação obviamente acaba por ter.
Mas há pessoas que entendem que às vezes isso desgasta e, portanto, vão usufruindo de uma relação em prestações, digamos assim, de maneira a não se cansarem uma com a outra. Seja como for, esta tendência não é aplicável, até por aquilo que o Eduardo estava a dizer, não é aplicável a todas as relações, nem em todas as idades, nem em todos os momentos de vida. Alguém que tenha um casamento, que tenha filhos, que partilha o mesmo espaço, a mesma casa, arranjar aqui pausas sabáticas pode ser muito problemático. Sim, com filhos eu admito que seja depois uma gestão complexa, porque depois as crianças vão fazer perguntas, algumas delas embaraçosas, e admito que os pais fiquem sem todos os argumentos que se possam apresentar de maneira a que tudo isso tenha uma compreensão. Não acho que tenha a ver com as idades, Bruno. Eu acho, sinceramente, que às vezes até com filhos, muitos casais gostariam de ter a coragem, porque às vezes é preciso coragem para uma decisão destas, ter a coragem de ter pausas sabáticas, porque... Pode ser umas férias, por exemplo. Sim, uma semaninha, Pode. ou até um fim de semana. Um fim de semana sozinho, ficas tu com os miúdos e ele ou ela vão fazer o que quiserem. Dar um saltinho a um sítio qualquer com os amigos. Sim, acontece muitas vezes. Porque, de facto, às vezes as relações sofrem grandes erosões. E as pessoas conversam pouco, não é? Têm vidas tão agitadas em tantos momentos que é como... Eu ouço em muitas alturas. A mãe, regra geral, chega mais cedo, faz aquele papel de sargentão e trabalhos de casa e vamos lá tomar um duche e depois toda a gente a preparar o jantar. Entretanto, chega o pai e às vezes já está tudo aquilo numa certa ebulição e à primeira vista aquilo que parece é que a mãe está sempre zangada, sempre a gritar com todos e tudo mais. O pai ainda por cima barafusta e às vezes esquecemos que é muito difícil e às vezes sobra muito mais para uma mãe ser capaz de ser esta multifunções, de viver debaixo de um stress tremendo, porque são listas sobre listas sobre listas de coisas que têm que levar a efeito e ao mesmo tempo ter uma postura serena, bucólica, tranquila, alegre, bem disposta e portanto a mãe muitas vezes assume o papel de chato oficial porque não há mais ninguém para assumir. E até por isso, Eduardo, são as mulheres quem mais precisa de pausa sabática na relação. Não sinto que sejam obrigatoriamente. Eu tenho a noção que muitos casais gostariam de ter a ousadia de assumir estas pausas, porque às vezes as pessoas cansam-se de uma relação. Há quem diga que a sorte é que não se cansam as duas ao mesmo tempo. Admito que às vezes possa acontecer. Mas também é verdade que quando se cansam, mais facilmente pensam numa pausa sabática do que pensam de se sentarem uma com a outra e descalpelizarem ao pormenor tudo aquilo que se está a passar e de terem conversas duras e maduras, que são conversas às vezes difíceis, mas que são conversas muito importantes, que à medida que os casais vivem muitos anos um com o outro, têm cada vez menos e, portanto, às vezes podem sentir que uma pausa sabática sabe qualquer coisa que eles não foram capazes de gerir em tempo real. Mas precisam de o fazer, porque, convenhamos, se uma relação está constipadota, não é como uma pausa sabática que ficam um e outro apaixonados como se apaixonaram das primeiras vezes. E aquilo que todos ouvimos, todos, é que são aqueles nossos amigos que, entretanto, se vão cansando de uma relação e com toda a transparência às vezes nos perguntam mas como é que eu me posso voltar a apaixonar por esta pessoa, sendo que o voltar a apaixonar já nos diz o quanto estão separados e às vezes mesmo divorciados e, portanto, às vezes uma pausa sabática é quase um pó de arroz. Mas lá está, se as pessoas, quando podem fazê-las
se sentem que de algum modo faz sentido, que ajuda a esclarecer se querem ou se não querem aquela relação, mais vale serem verdadeiros do que andarem a iludir-se mutuamente muito tempo. Claro. A ideia, como dissemos no início, destas pausas sabáticas, desta tendência, será a de sentir a falta do outro e com isso melhorar a relação. Mas há um risco numa solução destas, que é de chegar à conclusão que afinal não se sente assim tanto falta. Sim, claro. Do outro. De repente, uma pessoa descobre, bom, afinal, estar sem a outra pessoa é um alívio tão grande que se calhar eu quero prolongar a pausa, de preferência por muito tempo. Pode, perfeitamente. Agora, eu tenho sempre a ideia que numa relação amorosa, quando nós precisamos de sentir a falta do outro para termos uma ideia precisa do seu valor ao pé de nós, já quer dizer que aquela relação... Já é um mau sinal. Está muito constipada, não é, Bruno? Porque regra geral, as coisas não se passam assim. Mas volto a dizer, em muitos momentos, se isso for o meio caminho para que as pessoas tenham coragem de perceber que não devem ir por ali e devem, de algum modo, reformular uma relação que tinham e assumirem cada um caminho que lhes seja próprio e muito mais gratificante, porque não? A verdade ajuda nas relações amorosas e de que maneira? O que interessa é que haja entendimento entre os dois e não um a querer muito uma pausa sabática. Quer dizer, até à pausa pode haver, depois da pausa logo se vê. Bem, Eduardo, nós vamos para a nossa pausa, não sabática, Sim. mas a de fim de semana, a habitual. Estaremos de volta na próxima semana, já com a Judite França na nossa companhia e chegamos assim ao fim de mais um Porque Sim Não É Resposta, o último desta semana. Estamos sempre em podcast, nas plataformas habituais, no site observador.pt e pode sempre enviar-nos sugestões de temas para o e-mail eduardosá@observador.pt. Eduardo, muito obrigado, um bom fim de semana, um grande abraço. Um grande abraço e até para a semana. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.